A gente não tem mão de obra para ficar fazendo edição. Na íntegra. Espero que a Globo não ache ruim. Boa tarde. Boa tarde. Oi. Tudo bem? Oi, gente. Oi, Luciana. Prazer, bem-vindo. Prazer. Francisco é o coordenador de curso. Eu estou aqui do meu celular, de vez em quando eu vou coisar para o lado. Beleza. Gente do quarto ano, vocês estão conseguindo? Conseguiram se inscrever nas optativas? Sim! Oh, maravilha. Sim, maravilha. Que bom. Então tá, a gente estava falando aqui, Chico, que a gente vai logo começar para não... porque o tempo é curto, tudo bem? Tá bom. Eu fiz aqui uma apresentaçãozinha, meio formal, então bem-vindos, né, a todas, todos e todes, à Semana Pedagógica do Bacharelado em Artes Cênicas da FAP. Agradecemos a presença, né, de todo mundo, agradecemos ao coordenador de curso, Francisco Gaspar, aos colegas de organização da semana, Nádia Luciane, Paulo Biscaia, Carlos Becker, agradecemos aos colegas do Bacharelado em Artes Cênicas, ao Eduardo Delfino pelas artes, e especialmente a Luciana Paz, que topou estar aqui conosco hoje. Super obrigada, Lu, bem-vinda. Obrigada. A mesa de hoje é sobre atuação, câmera e criação de espetáculos em tempos de pandemia. Então, reiterando, né, que esse é um evento proposto pelos alunos, então o convite foi deles. Eu estou aqui meio só fazendo a ponte, então vou te apresentar, jogar uma pergunta aí, depois o Carlos vai conduzir a primeira parte da conversa, e aí a gente vai abrir para ter uma conversa entre todos, quem quiser colocar suas impressões, perguntas, etc. Tá bom? Perfeito. Vamos nessa. Então vai, eu vou pôr um videozito aqui para começarmos com ele. Ai, ai, que será? Vou ver aqui se eu vou manejar bem esse negócio. Frida Pata de Palo. Sabe quando a pessoa começa a sumir, a pessoa vai sumindo, sumindo até desaparecer? Meu nome é Luciana Paz de Barros. Isso aqui é o mais próximo que eu consegui chegar da verdade. Diego. Então, Luciana Paz é atriz, formada pela EAD USP, é formada também em Comunicação Social pela ESPM. Desde 2008, integra a companhia Hiato, tendo atuado em Cachorro Morto, Jardim, Ficção, Odisseia e Escuro, pela qual foi indicada ao Prêmio Shell de Melhor Atriz em 2010. No teatro atuou ainda em Meu Pai é um Homem-Pássaro, dirigida pela Cristiane Pauliquito, A Criança Mais Velha do Mundo, dirigida pela Cláudia Missura, de Vinícius Calderoni, entre muitas outras. Isso aqui foi super, mega, hiper editado, tá? Para a televisão atuou nas novelas Fina Estampa, Além do Horizonte, Espelho da Vida, e nas séries Vá de Retro, Me Chama de Bruna, Aí Eu Vi Vantagem e 3%, entre outras. No cinema atuou nos longas Um para o Outro, ganhando o prêmio Quinoféria de Melhor Atriz, se eu estiver falando coisas erradas, me perdoe, e A Parte Horta, ambos com direção de Cecília Engels. Sinfonia da Necrópole, dirigido por Juliana Rojas. Mãe Só Há Uma, dirigido por Ana Muylaer. Nunca sei falar o nome dela. Eu falo Mulaer. Mulaer, obrigada. Malas Artes e o Duelo com a Morte, dirigido por Paulo Morelli. Divórcio, com direção de Pedro Amorim. E Em Um Animal Cordial e A Sombra do Pai, ambos dirigidos pela Gabriela Amaral Almeida, em cujo curta-metragem A Mão que Afaga, Luciana atuou também, ganhando o Candango de Melhor Atriz no Festival de Brasília.
Também foi premiada com o Kikito de melhor atriz em Gramado pelo curta-metragem Aqueles 5 Segundos, dirigido por Felipe Salema. Em 2018, participou da performance A Gente Se Vê Por Aqui, de Nuno Ramos, na MIT, Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, ficando em cena por 24 horas. Em 2020, integra o programa Fora de Hora da Rede Globo, interpretando a sanitarista Clarissa Girão. Concebe e atua em O Lar Universo, para o Em Casa com o Sesc. Concebe e canta um show em homenagem a Amy Winehouse, no Festival da Cultura Inglesa. E acaba de fazer a transmissão do Oscar deste ano. Ai. Então, a gente... Vou jogar uma pergunta aqui para a gente começar, e aí o Carlos segue. Queria que você começasse falando um pouquinho do teatro, sei lá, assim, desde a EAD, né? E se tem, o que da EAD você sente que ainda está, né, na tua... O que da tua formação ainda você leva, assim, na tua carreira no teatro, e também um pouco dessa tua relação, né? Porque você é ligada a uma companhia estável, né? Que é a IATO, mas tem uma atuação, digamos assim, independente, bem intensa, né? Como que é também essa relação de estar numa companhia e fazer tantas outros trabalhos, Tá bom. independentemente da companhia. Bom, gente, feliz de estar aqui conversando com vocês. Bom, eu sou formada pela IAD. No começo não achei que eu faria teatro, porque eu tinha aquela ideia de que não dava para viver de teatro, então fui para publicidade. No segundo ano da publicidade, eu estava bem triste, entendi que não ia poder... Fazer teatro não é uma alternativa para mim, entendeu? Assim, eu acho que eu sou realmente essa pessoa que ou eu trabalhava com isso ou eu enlouqueceria, provavelmente, ou, assim, estaria me medicando, provavelmente. E vocês estão me ouvindo? Tá cortando? Tudo bem? Não, tá e aí, o que acontece? Na EAD, eu realmente encontrei os meus pares, assim, eu não sabia que essas pessoas existiam. Para mim, fazer teatro foi realmente encontrar um lugar de pertencimento no mundo, assim. Quando eu entrei na EAD, eu fiquei muito chocada que todas aquelas pessoas estavam juntas no mesmo espaço. Quando eu entrei na EAD, ainda não existia tanto um mercado para se atuar como atriz. Eu tinha poucas referências, assim, de, sei lá, mulheres que viviam de atuar no teatro. Eu saí da EAD, coincidiu bem com o florescimento das leis de fomento, que o fomento já existia há algum tempo, o audiovisual começou a ter incentivo, e aí os atores de novela começaram o mercado aumentou, então eles começaram a procurar dentro do teatro atrizes que poderiam migrar para o audiovisual também, né? Quando eu parei para pensar sobre a minha vida, assim, que foi um grande roldão de trabalho nesses últimos 10 anos, eu entendi que, na verdade, eu vivi num período de florescimento, assim, da cultura, né? Que não era fácil, não comprei minha casa na praia, mas, assim, era possível se você fizesse 2 infantis, mais uma supervisão de direção, fizesse uma preparação vocal para alguém e atuasse na sua companhia, e uma locuçãozinha, e sabe assim, você conseguia inteirar a grana que você precisava para o dia, para o mês, né? Estando muito cansada, mas tive muita sorte de, dentro dessa história do teatro, estar ali também num movimento com as pessoas, estar ali num movimento também com as pessoas que estavam pensando teatro. Por exemplo, você só consegue
pensar sobre teatro, pensar sobre linguagem de teatro, se você tem algum respiro, né? Assim, então foi isso que aconteceu na Hiato, assim, existia algum tipo de respiro que a gente podia começar a pensar sobre linguagem, aquilo que a gente queria dizer não precisava ser dito imediatamente, tinha uma lei de incentivo que permitia que você pesquisasse por 9 meses algum tema. Então, eu já tinha uma companhia que eu formei estando lá na IAD, que chamava Companhia Simples, mas quando o Léo, que eu conheci fazendo uma preparação vocal para a companhia, que ele era ator, ele me chamou para fazer Cachorro Morto, e aí eu me apaixonei perdidamente, e um trabalho foi levando ao outro, e a gente já tem 11 anos de companhia. Agora, eu sempre fui angustiada. Eu tenho pais velhos, eu ajudo com dinheiro em casa desde muitos anos atrás, assim. Então, para mim, essa coisa da boa vitrine, todos esses mecanismos assim que aprisionam um ator no sentido do nosso ego, sabe? Da gente, ai, vai ser legal para você, vai ser uma boa visibilidade. Nada disso eu nunca pude tocar. Eu nunca pude topar isso, porque eu precisava de um feedback real. Além do que, psicologicamente, fazer teatro sem dinheiro sempre me colocou numa coisa assim, calma, será que eu estou brincando de ser criança? Dá uma sensação maluca de você estar criando, muito parecida com a sensação que eu tinha quando eu era criança, entende? Assim, então eu tenho uma relação, sempre fui chata com dinheiro, nesse sentido de concretude, sabe? Assim, de concretude dos pactos, sempre fui, oi, então, mas eu gostaria de saber mesmo que, sabe, assim, na própria Hiato, sempre fui a pessoa que, tipo, gente, se a gente está ganhando um mês, não está certo, a gente está no pico da nossa vitalidade, a gente precisa, tem um monte de gente querendo entrar na companhia, tanto é que em 2013 eu tenho um colapso físico, de ter trabalhado demais, eu faço Gota d'Água da Georgette Fadel com dengue, sem saber que eu estava com dengue, sou hospitalizada, fico meses tentando descobrir o que eu tive, e aí zero todas as minhas atividades, porque eu não sabia o que eu tinha, se era uma doença autoimune, o que era. Na verdade, era isso, eu tinha dengue, estava tão estressada que eu não me permiti parar. Então, quando eu chego nesse pico de esgotamento físico, eu entendo que, por melhor que eu estivesse indo no teatro, eu não ia ter pique para continuar uma vida fazendo isso, fazendo esse solo aí todo ensanguentada 10 dias em seguida, entendeu? Porque também na Hiato, as coisas que a gente optou fazer sempre foram coisas que nos diziam muito respeito, assim, que eram borradas da nossa vida. Eu tenho uma relação com o teatro. No audiovisual, eu topo fazer qualquer negócio, porque você vai, grava, é uma diária, outra. Tudo bem, novela é mais difícil, porque é um tempo longo. Mas estou dizendo, um filme que você tem 15 diárias, você precisa fazer uma comédia quen-quen, eu vou e faço. Agora, no teatro, acho impossível, eu adoeço se eu preciso passar pancake na cara numa peça que eu não acredito, né? Então, assim, as coisas da Hiato sempre foram muito viscerais, e isso tem uma alegria de você estar construindo linguagem, de você estar brincando de construir o mundo, a maneira como você comunica o mundo, né? Mas tem o seu preço. Tem o seu preço na vida, tem o seu preço no quanto você vê de você mesmo, nas misérias que são espelhadas ali A Hiato também não é um encontro de amigos, é um encontro de parceiros de trabalho, de pessoas que têm uma visão muito diferente entre si, formações muito diferentes. Tem gente que vem da Célia Helena, tem gente que vem lá da USP. Eu considero que muito da minha formação também foi feita pela Cristiane Pauliquito, com Palhaço, todo o trabalho de BMC, Body Mind Center, em que o pessoal do Nova Dança ali
formou muita gente lá de São Paulo, né? Então, nós viemos de escolas diferentes de interpretação, mas a gente tem um compromisso muito forte, assim, de não necessariamente agradar, só falar, você acha que você está comunicando isso nessa cena, mas você está me passando isso, isso e isso. Está ciente? Desse feedback, assim, honesto mesmo. Eu acho que é isso que mantém a Yato viva. Agora, você me perguntou como é que eu consigo fazer tantos trabalhos estando na Yato, causando muitos problemas para a companhia, e nos últimos trabalhos, de fato, amadores, eu participei da criação. Duas ficções, também foi um outro projeto que eu fui fazer novela, não estava. No começo a gente teve muitas rupturas por conta disso, muitas DRs, muito tudo. Você não faz isso impunemente, apesar das pessoas da Yato serem legais, entendeu? Mas eu sempre tive medo de não construir o meu nome pessoalmente, entendeu? Assim, de ter o meu poder criativo ligado à estrutura de um grupo que poderia um dia, tipo, que Luciana? A da Yato? Qual? A maiorzinha? Sabe, assim? Tipo, eu sempre achei que a gente fica no misto, né, gente? Porque a construção, todas as profissões têm um pouco isso, mas a gente ter o reconhecimento e ter sucesso é uma pedra para você conseguir, de fato, se mover. Então, ao mesmo tempo que tem essa coisa do ego, de ser reconhecido, também é uma ferramenta de você concretizar coisas no mundo, entendeu? Então, nesse sentido, para mim, a ideia de fazer sucesso, eu nem sei se eu gostaria de fazer um sucesso à la Tata Werneck, entendeu? Eu gostaria de conseguir ir navegando, assim, para conseguir fazer as coisas que eu acredito. Então, também, eu sinto que a televisão sempre quis me puxar mais para a comédia, para o entretenimento, talvez até para ser uma entrevistadora, alguma coisa nesse sentido, que houve convites lá atrás para que isso acontecesse, e eu sempre fui relutante, porque eu falava, não, eu ainda quero fazer coisas sérias, assim, eu ainda quero, não é essa comédia que eu acredito, não quero tortada na cara, não quero reviver os meus 14 anos ad infinito até o final da vida, onde eu deixava todo mundo feliz e ficava muito triste. Tem que ter um lugar no meio disso, né? Então, porque eu sempre fui engraçada, tipo, foi o meu mecanismo de sobrevivência, na verdade. Eu acredito também no humor. Para mim, os verdadeiros humoristas são sobreviventes. São sobreviventes. Para mim, eu conheço uma pessoa muito engraçada e eu quero saber de que tragédia aquela pessoa se salvou, né? Que as pessoas sempre perguntam, como é que é fazer comédia? É um desastre na sua vida que você... Ou pelo menos a maneira como eu vejo a comédia, entendeu? Porque eu acho que nós somos muito patéticos, tudo é triste. Tudo é triste. Assim, as nossas tentativas de glamour, as nossas... Então, a comédia é quando você olha para esse triste e fala, é muito triste. Então, assim, gerenciando agora na pandemia a Yato, a gente está fazendo encontros, pensando no próximo trabalho. A Odisseia, eu fiz questão de fazer, porque daí eu tinha uma questão pessoal que eu gostaria de desenvolver. Então, para essa, eu neguei vários outros trabalhos e falei, eu quero fazer isso aqui faz sentido, e a Yato vai ser o mecanismo que eu vou por onde eu vou manifestar isso. A gente tem aqui um pedacinho para mostrar aí, né, para quem não tiver visto. Pode ser? Da Odisseia? Sim. Se eu estiver compartilhando e tiver tudo errado aí, vocês me avisam, hein, gente, pelo amor de Deus. É este com som.
E hoje eu tô aqui em cena para contar para vocês a história de um homem complicado, meu pai. E eu realmente, eu contei essa história para muita gente. Se você encontrou comigo num passado recente, eu contei essa história para você. Então, me desculpa, eu contei essa história para manicure, para cabeleireiro, para motorista de Uber, motorista de táxi. Contei essa história, There was a boy, para esse cara. Stars will shine, you know how I feel. Sign of the time, you know how I feel. Porque nós precisamos contar e ouvir as nossas próprias histórias. Mamãe, mamãe, não chore, que eu nunca mais vou voltar por aí. Mamãe, mamãe, não chore, a vida é assim mesmo, eu quero mesmo estar aqui. Mamãe, mamãe, não chore. O que pode uma criatura, entre outras criaturas, se não amar? É isso que nos faz ridículos. Amar, mal amar. E aí eu vejo nos olhos dele que ele quer que eu peça pra ele ficar. Desamar, eu não peço. Ah, bruta flor, bruta flor. Onde queres o ato, eu sou o espírito. Onde queres ternura, eu sou tesão. Onde queres o livre decassílabo, onde buscas o anjo, eu sou mulher. Onde queres prazer, sou o que dói. Onde queres tortura, mansidão. Onde queres um lar, revolução. Onde queres bandido, sou herói. E aí vou pôr também mais um outro pedacinho, que acho que foi gravado aqui. Peraí. E ele entrou no meu quarto. Uma pessoa na frente de outra pessoa. É tão precário. É tudo menos sexy. E eu perguntei para ele: estás acá em mi quarto de hotel porque queres transar comigo, sim? Mas eres un artista? ¿Eres un artista? Yo también soy un artista. ¿Crees que porque es un hombre, eres un hombre? Eu sou uma mulher, o que a gente acha que a gente precisa viver, que a gente tem que transar. Mas talvez tenha alguma coisa que a gente precisa viver. Talvez tudo que você queira seja um abraço, porque estás viajando hace mucho. Ou talvez você queira que eu faça um carinho no seu cabelo como se você fosse um perro. Eu não sei. Você quer esperar e ver se é isso mesmo que a gente tem que viver? Então nós esperamos. E eu sempre digo que essa espera durou 5, 20 minutos, mas a sensação foi de para sempre. Você acha que isso vai durar para sempre? Caramba, parece outra vida. Que loucura, né? Bom, eu não sei quem acompanhou a Yato, a gente realmente faz as coisas misturando, né? Depoimentos pessoais e coisas que a gente viveu.
A Odisseia foi... eu criei com o Léo a Odisseia. A Odisseia foi um espetáculo de 5 horas, mas a parte que eu fazia, eu fui com o Léo para a Holanda, a gente ficou 1 mês lá, foi a primeira parte que a gente criou, e a gente apresentou primeiro lá, e depois, quando veio para o Brasil, a gente diminuiu a participação, cortou um monte de coisa, e esse trecho ficou fazendo parte da Odisseia toda, né? O Lu, e é uma questão assim que eu já vi você falando em algumas entrevistas, e que a Yato às vezes fala também sobre o tipo de atuação dentro dos processos da Yato. Eu acho que você falou no Fantaspoa, que é uma atuação cinematográfica. E eu queria uma atuação cinematográfica dentro do teatro. Aí eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente sobre isso, um pouquinho mais a fundo, porque às vezes parece um pouco simples, mas acho que também não deve ser tão simples quanto parece, né? Uma atuação cinematográfica dentro do teatro. Então, se você puder falar um pouquinho. Tá. Eu acho que, assim, uma grande chave que foi inaugurada lá na Yato foi quando a gente fez o primeiro trabalho, que era o Cachorro Morto. No Cachorro Morto, a gente começou a estudar bad acting, atuar mal, porque o personagem principal do Cachorro Morto era um adolescente com a síndrome de Asperger, que é um tipo leve de autismo. Então, teoricamente, já pensar na galera com síndrome de Asperger fazendo uma peça já era uma coisa desafiadora, apesar que existem grupos, depois a gente descobriu, mas nessa relação assim de você estar em cena e você não querer ser amado, você não querer valorizar as palavras, nessa relação, isso, no teatro às vezes a gente aprende toda uma sacralidade, um tempo, a gente aprendeu isso, assim, eu aprendi isso na EAD, e assim, tem atrizes lá na Yato que sabem fazer isso muito bem, por exemplo, Fernanda foi discípula da Pleidiáconis, ela sabe fazer tragédia, né? Nessa relação assim com a Quito também, a gente também aprendeu todos os recursos de dinamização da sua presença em cena. Então, dinamização da sua coluna, a espacialidade, até a relação da voz, isso foi uma coisa que foi muito desafiador, que a gente penou um pouco, por exemplo, no Escuro, que o Escuro, a segunda peça da Yato, ela tem bastante diálogo com o cinema. A gente fazia muito plano e contraplano, então, às vezes, você assistia uma cena, a gente voltava, você assistia ela de outro ângulo, a gente trabalhava um pouco com essa relação multiplot e uma atuação mais próxima do cinema possível, né? Então, a gente teve que trabalhar um pouco com essa principalmente com a voz, eu acho, com a dinamização, porque a dinamização é diferente mesmo. Porque no cinema, você pode estar com sono, sabe? No cinema, você pode estar assim, cansado, se você está meio gripado, show, beleza, a câmera te acha, pode ficar bom. Porque a câmera vai até você. Você pode entrar numa interioridade que no teatro você não pode estar nessa interioridade toda, não. Você precisa estar sempre checando se alguém está dormindo, entendeu? Precisa sempre... Então, esse cinematográfico, ele acontece também no Jardim, na terceira peça da Yato, onde a própria... o Jardim, a gente interagia muito, eram 3 cenas que aconteciam ao mesmo tempo, e a gente interagia muito com o subtexto, com o som de outras cenas como o nosso subtexto. Então, a gente precisava estar muito ligado em também outras coisas que não eram só o punch daquilo que a gente estava sentindo, sabe? Então, tem assim uma coisa meio
ok, go. É a sua emoção, mas vai. Tinha uma coisa meio musical também, sabe? Nessa relação, no tempo de fruição do ator também, que eu sinto. Por exemplo, até falando dos filmes do Oscar, que estou com todos eles na cabeça, né? Esse ano tiveram muitos filmes que foram adaptações de peça. O Ma Rainey, A Voz Suprema do Blues, Uma Noite em Chicago, The Father, Uma Noite em Chicago, Uma Noite em Miami, The Father. E tem alguns que eu acho que são mal realizados, porque eles exatamente pecam o teatro. Se tem um ator que está muito possuído e está muito no flow da coisa, não importa o tempo da cena, você acompanha aquele cara. Então, o ator ele tem essa força geradora de parar o tempo e espaço. Às vezes não era nem o principal da peça e você pega e faz, eu quero ver aquilo. A energia do ator edita o olhar do espectador. Então, isso que faz com que você preste atenção. É isso, você não tem câmera fechada, você não tem close no teatro. Então, é através da energia e da luz, óbvio, né? Porque você também pode fechar o close pela luz, né? Pela encenação. Mas se não for isso, o que vai fazer com que as pessoas naveguem no seu interesse de leitura da peça vai ser pelo seu interesse, ou na dramaturgia, porque no Jardim, por exemplo, tem um momento que as paredes são rompidas e você já assistiu duas cenas que passaram na sua frente e a terceira você assiste com a sua atenção mais dispersa. Mas é a sua atenção que vai fazer, aquela cena eu vi menos, então calma. Quer dizer que, entendeu? Então você que faz, o espectador que vai fazer a ilha de edição, né? No cinema, essa ilha de edição está toda feita. Por um lado, é bom, porque se você é protagonista, né? Se a narrativa do filme está te acompanhando. Se não, você corre um risco muito. Você se emociona horrores, mas se a narrativa do filme não conduz o espectador para que ele esteja dentro de você e acompanhe como foi que você chegou naquela emoção, você só vai ser mais uma pessoa chorando, entendeu? Olha, ela chora bonito. Nossa, a pessoa não vai chorar com você. Então, a narrativa da emoção não está no ator. Então, nesse sentido, o ator tem que ter muita sorte nas suas parcerias, o que faz com que, cada vez mais, ou você tem sorte de ter parceiros que ninguém conhece, mas que são bons nisso, ou cada vez mais você vai trabalhando com as pessoas que você acredita, a ponto de você ser uma Frances McDormand lá, que chama a diretora e fala, eu quero fazer isso, eu acredito no seu jeito de filmar. Quanto mais autoria você tem, melhor atriz você é. E isso foi sempre o que eu fui atrás, porque eu seria muito má atriz em muitos projetos que eu não acredito. Então, não é que, entende, assim, não é que eu... E daí, óbvio, que daí quando você está prestando um serviço, depois de você lidar tanto com essa autoralidade, você começa a entender que se não for seu, não vai ser bom. Então, até aquilo que não é seu, você vai tentar tornar seu. A ponto de que, se você não conseguir tornar seu, é melhor você não fazer. Porque ninguém quer ouvir você falando, o diretor tem umas coisas que eu não concordo, foda-se, é só a cara que tá ali. É você que... Se você não comprou o projeto, vai vir amigo teu te dar toque. Essa que é a verdade, entendeu? Vai vir gente falando, então, eu achei que faltou você se mostrar. Ninguém quer saber as desculpas pelas quais você não comprou. É assim, ali na reta final, é isso. E aí, no cinema, pode acontecer de você ter comprado até o projeto, mas as suas cenas foram cortadas, o take que gravaram
Esse projeto da Odisseia eu faço sobre uma história pessoal, de um apaixonamento que eu tive com um bailarino chileno que eu conheci na Grécia, que a gente ficou um ano trocando nudes. Depois de um ano, a gente se encontrou numa residência artística, ele não quis ficar comigo, eu proponho para a gente fazer um filme que chama Esquisito, que é tesudo em espanhol e esquisito em português, e a gente faz um filme ficcionalizando as conversas que a gente teve no intervalo de 4 dias, falando sobre, colando os nossos nudes reais, os nossos áudios transando e a nossa experiência real quando um ser humano encontra o outro ser humano no meio da selva, já, né? Então, assim, só que esse filme ele foi editado muitas vezes. Eu já assisti esse filme, eu tô péssima atriz. Com uma boa editora, ela salvou a atuação ali, entendeu? Então, não está na nossa mão. No cinema, basicamente, não está na nossa mão. É isso. Por enquanto, vamos parar. Vou pedir licença aqui para a Netflix para ver um take desses aí. Tcharam, peraí que não está aparecendo aqui. Tcharam. Não. Que é do Animal Cordial. Só um tiquinho, tá? Tá bom. Vocês estão vendo aí? Tá preto, né? Será que está A botando? Netflix não permite, Lu. Oi? A Netflix tem um DRM que bloqueia o compartilhamento. Ah, que pena. 30 segundinhos. Mas então, não vou compartilhar. Dá para a gente falar, Lu, então, porque a gente ia seguir com uma pergunta, Lu Paz, que são 2 vezes eu me confundo aí. Então, a gente tinha combinado, a gente conversou, eu e a Lu Baroni, porque a gente queria muito saber das suas diferentes preparações para atuação no cinema, né? Por isso que a gente ia marcar esse trechinho do Animal Cordial, e ontem eu assisti a Sinfonia da Necrópole. Eu achei coisas tão diferentes e tão incríveis que eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente das suas preparações, enfim, essas questões. Tá bom. Então, preparação, né? Preparação de cinema. Também muda muito. Eu já fiz bastante coisa com comédia, que eu acho que é muito diferente. A preparação da comédia, ela tem uma coisa mais horizontal. A comédia, você tem que estar num estado de bom humor, mesmo, assim, e tem que envolver as pessoas de uma maneira, as pessoas do set de uma maneira mais horizontal, eu sinto, sabe? O Sinfonia da Necrópole, a gente não teve assim tanta preparação, a gente teve muitas conversas para entender o universo da diretora, né? Assim, o que ela queria, para encontrar essa química da minha dupla romântica ali, que é o Edu, mas que a gente fez EAD juntos, então era meu parceiro de cena. O Edu é meu padrinho no cinema, ele que me levou para fazer A Mão que Afaga com a Gabriela, ele que me levou para fazer a Sinfonia, sou muito grata a ele. E o Animal Cordial, a gente teve uma preparação mais pesada mesmo, porque ele era um filme que realmente precisava de mais. Agora, a Gabriela, eu tenho uma relação com ela também de muita autoralidade. Então, a primeira leitura que a gente fez do script, ela durou 12 horas. Porque também existia uma coisa assim, não, mas calma, pelo nível de percepção que essa personagem tem, aqui a única coisa que ela poderia fazer é vomitar, porque ela não tem acesso ao inconsciente dela nessa
esse é um erro muito clássico que a gente faz, eu acho, que é a gente estuda tanto uma cena que a gente começa a saber demais sobre aquele momento do tempo e espaço. A gente começa a saber demais sobre o que o nosso parceiro está pensando. No teatro a gente faz isso o tempo inteiro, né? Porque a gente tem tantas conversas com os nossos parceiros de cena que a gente já sabe, aí eu vou falar isso, você vai ficar meio bravo, né? Não é? Que não pega, não vai pegar para ele. Né? A gente tem um pouco isso, assim, né? De ter esse controle. E a vida é um descontrole total. A gente é, tipo, 95% agindo sobre o nosso inconsciente. E o cinema, ele é o pai do inconsciente. A Gabriela sempre fala isso, existe uma razão pela qual você está vendo aquele ser numa tela tão grande, né? Porque você, na verdade, o cinema, ele é doido pelo inconsciente. O teatro, ele ainda tem aquela função, e aí, né? Vocês estão aí? Tá. Que você ainda tem uma necessidade de comunicação no consciente, nos barulhos da sala, não estamos todos no aqui e agora, no mesmo presente. É o barato do teatro, o consciente também. Apesar dele também bater no inconsciente, ele tem uma coisa com o consciente muito forte. O cinema, não. O cinema são águas profundas que você pode estar lá em lugares sombrios da sua história e a câmera e deixar a câmera chegar, né? Então, os filmes com a Gabriela, ela tem eu chamo a Gabriela de mãe de santo, assim, eu acho que ela tem uma relação, uma compreensão do inconsciente de cada personagem que realmente, algumas coisas do Animal Cordial, eu só descobri por que eu fiz o filme anos depois. Assim, porque eu também acredito nisso, eu acredito que nós temos conteúdos inconscientes que são relacionados à nossa pessoalidade. E os trabalhos que a gente é chamado para fazer são trabalhos que revelam isso. As pessoas veem isso também, que eu chamo como se fossem cartas de baralho. Elas veem os arquétipos que você pode ser. De alguma maneira, eu tenho a sensação de que as pessoas intuem isso. E se elas não intuem, eu também acho que é um trabalho bom para a gente se autodescobrir nessas manifestações, entendeu? Até para tentar sair delas de uma maneira, falando de uma maneira para cura pessoal, né? Assim, independente do ser atriz, ou para oferecer isso como uma possibilidade de comunicação, né? Do seu ser, assim, eu posso ser isso, posso ser aquilo. A Gabriela também, o Animal Cordial, a gente filmou na sequência. Então, não houve quebra. Eu vivi tudo aquilo no tempo e espaço, entendeu? Que isso é uma coisa muito fora do comum no cinema. E você começa a perceber que metade ou 60% do trabalho do ator no cinema é dar conta de desconexão da agenda de produção. Nós seríamos muito melhor atores se a gente gravasse, primeiro começa, aí tem essa cena, aí você saiu chorando dessa cena, você já sabe o que você vai fazer na outra, aí tem essa outra, que você sentiu aquilo e aquilo, você já sabe que você sentiu, você vai para aquela outra, você vai para aquela outra, acabou. Assim, é de uma organicidade infinita, como a vida. O que muitas vezes que acontece no cinema é que você fala, nossa, eu vou filmar a 19ª cena do filme no segundo dia. Eu vou estar chorando? Então, a preparação de elenco é um pouco para você tentar viver o roteiro do filme dentro de você, mapear algumas ilhas, para você conseguir ficticiamente voltar para aquelas ilhas de maneira desconectada. Então, muito da preparação do cinema é mais ou menos para você saber mais ou menos como você vai estar naquela hora que você filmar. Eu sempre faço um paralelo também, que eu acho que o cinema, nesse sentido, eu acho que a Yato me ajudou muito para atuar para cinema,
tem uma coisa matemática que às vezes se aproxima mais da dança do que do teatro. Nessa relação assim de, Lu, a câmera vai chegar em você em 3 tempos. 1, 2, 3. Oi, né? Tipo, mudou aqui, viu, Lu? Vai ser em 15. 15? Calma, o que eu penso em 15? Eu pensava uma coisa em 3, o que eu penso em 15? Né? Então, assim, tem uma... E, às vezes, essas coisas que você pensa em 15, não é tipo, meu pai, não, olha essa garrafa. Não. Se você não sabe o que fazer, conta. Né? Na própria fisicalidade do set, sabe assim? Mas você está em estado de dança com a câmera, né? Assim, numa relação de saber que ela está vindo. A Gabriela, ela fazia nos ensaios, ela fazia muito isso, assim, sabe? De estar sempre tipo com a mão na minha cara, porque ela falou, você precisa acostumar a me deixar entrar, entendeu? Isso tudo que eu estou falando é porque eu tive sorte de trabalhar com uma pessoa grande que entende muito sobre o cinema. Muitas vezes você vai trabalhar com um diretor snowboarder, wine lover, né? Tipo que saiu da publicidade e só quer um take bonito. Isso pode acontecer, entendeu? Mas, assim, eu estou contando o que para mim, se algum dia eu fosse dirigir, entendeu? As coisas que eu tenho aprendido, assim. Mas também já aconteceu muito de você fazer, é isso, a câmera vem daqui, não tem nenhuma explicação. A Gabriela, ela é muito... olha, o teu quadro é esse, tá? Eu preciso só disso aqui, só disso aqui que está comunicando. Ela mostrava todos os takes, eu sabia o tempo inteiro. Agora, quando eu posso, eu estudo, falo, tá pegando o quê? Só para entender. E se eu começar aqui? E se eu entrar em cena? E se eu... Né? Você pode começar a brincar de propor, pintar o quadro junto com o diretor, né? Se você sabe aonde pega. Vou mostrar, então, um trechinho de uma coisa que você concebeu, atuou, dirigiu, que é o Lar Universo, que a Luciana fez agora com Sesc em Casa, né? Isso. Desculpa aí, Lu, mas o tempo é curto. Vai com fé. Vamos ver se agora vai o certo. O Gisele não quer sair daqui. Será que pode? Estão filmadas também? Não, tá aqui. Não. Oi? Será que o YouTube é chato que nem outro? Não sei. Vamos descobrir. Você sabe, Biscaia, se tem algum... não, acho que tá aqui, né? Não, geralmente não. Será que não é por estar gravando? Não, acho que tá aqui, ó. Certo? Legal. Porque a vida, por mais preta que ela seja, no nível químico ela é bastante simples. É um pouquinho de nitrogênio, oxigênio, carbono... Calça já também? Enfim, nada que você não consiga encontrar numa farmácia aí na esquina. A única coisa que é especial sobre os átomos que te constituem é o fato de constituírem você. Que eles falam, né? Do milagre da vida. Oi, tô aqui. Tudo bom? Hoje eu queria falar um negócio com vocês, que eu não costumo falar muito sobre isso. Eu queria falar sobre os átomos. Porque os átomos, eles são tão pequenininhos, né? E necessários, que a gente não pensa que eles não precisariam nem existir, né? Eles estão por toda parte e a gente não dá valor, porque
Não tem, por exemplo, uma lei no universo que exige que o universo se encha de pequenas partículas de matéria. Entendeu? Não tem uma lei no universo que exige que ele produza... eu sempre esqueço essa. Gravidade. Não tem uma lei que exige que o universo produza luz ou qualquer outra dessas características que são importantes para a gente ficar vivo. Então é uma coisa que eu sempre falo, porque na verdade não precisaria ter nada. Na verdade não precisaria ter o universo. E na maior parte do tempo não tinha o universo. Na maior parte do tempo não tinha o tempo. Então, não tinha nada. Mas não é que tinha, assim, alguma coisa, aí tu abria e dentro era nada. Não tinha nada dentro, não tinha nada fora, porque não tinha nem o dentro, nem o fora, não tinha nem aonde o nada conseguia ficar, entendeu? Era um nada, um grande... Nossa, que forte. Ainda bem que tem alguma coisa, né? Ainda bem que tem átomos. Mas o fato de que você possui átomos e de que eles se agrupam de maneira tão prestativa é apenas parte do que fez com que você existisse. Para você estar aqui agora, assistindo esse corpo se mexendo na sua frente, ouvindo isso, vivo no século XXI e suficientemente inteligente para saber disso, você também teve que ser o beneficiário de uma cadeia extraordinária de boa sorte biológica. Das bilhões e bilhões de espécies de seres vivos que existiram desde a aurora do tempo, a maioria, 99,99%, não está mais aqui. A vida na Terra, veja bem, além de breve, é desanimadoramente frágil. Um aspecto curioso da nossa existência é que viemos de um lugar foda em promover a vida, mas ainda mais foda em acabar com ela. Uma espécie típica na Terra dura cerca de 4 milhões de anos. Então, se você quiser permanecer aqui na Terra por mais alguns bilhões de anos, você precisa ser tão vida louca como os átomos que te constituem. Tá preparado? Precisa estar preparado para mudar tudo em você. Tá preparado? Forma, tamanho, cor, espécie a que pertence. E tudo isso 1000 vezes sem conta. Forma, tamanho, cor, espécie a que pertence. Tudo isso muitas vezes, 1000 vezes. Difícil de cortar, né? A gente queria pedir para você falar um pouquinho, né, da concepção, da produção, de tudo isso aí, por favor. Cara, o que é, né? Engraçado, porque na época da Odisseia, ali, quando a gente estava no Sesc Paulista, né, inauguração do Sesc Paulista, me pediram uma performance de uns 30, 40 minutos. E aí eu nem lembro direito, mas eu fiz a adaptação desse texto do A Breve História de Quase Tudo, do Bill Bryson, que sempre foi um texto... Eu tenho textos assim, né? Tipo, agora eu tô com um, por exemplo, que eu acordo de manhã e leio ele todo dia. Textos assim que eu falo, cara, isso aqui tá pronto. Esse primeiro capítulo do Bill Bryson estava pronto. Aí comecei a ler Sapiens, adaptei também, eu pensei em falar com as tias do Sesc, entendeu? Assim, tipo, tentar traduzir o livro de uma maneira gostosa
sabe, de uma maneira fácil, gostosa, para que as pessoas pudessem pensar sobre a própria existência, né? Que eu também acho muito doido a gente falar de tantas coisas e não saber, assim, os elementos que nos formam, realmente, esses aspectos sólidos sobre a existência na Terra, né? E aí, isso foi legal, essa performance, foi bonitinha, mas quando me chamaram para fazer o Sesc em casa, eu lembrei dela e eu tenho a sensação de que esse trabalho ele ficou bom nessa adaptação para a pandemia. Porque daí a gente tinha esse plano de fundo que era todos os esforços que o universo faz para que você esteja vivo, deprimido, achando a vida um cu durante a pandemia, né? Então tinha esse perigo, assim, né? Eu tinha assistido algumas coisas online até então. A gente estava num momento também de que eu sinto que já era uma segunda onda de apresentações online, então eu não tinha conseguido ficar atenta nas apresentações que eram câmera parada, e eu falei, eu não quero câmera parada, eu faço o que for, assim. Pensei que o tempo inteiro eu gostaria de que a câmera pudesse, se vazasse fio, se vazasse coisa que tivesse um pouco essa relação assim de documentário, de estou acompanhando o animal humano no seu apartamento. A partir daí, eu comecei a viver dentro do meu cenário, então foi uma coisa que me custou realmente. Eu fiquei um mês absolutamente imersa nisso, assim, pensei em utilizar o mesmo áudio que eu tinha usado lá no Sesc, então eu não mudei isso. Pensei até para que houvesse realmente dissonâncias entre o que eu estava fazendo e o voice in off, né? E tive um parceiro muito bom, que é o Tatá, que é ator, que é diretor de fotografia, então ele também tinha uma compreensão, assim, de respirar, da gente respirar junto, é uma câmera viva, né? O que eu acho que a diferença, talvez, desse trabalho é que a câmera é uma câmera viva, eu estou interagindo, eu não estou sozinha, né? Assim, e aí, esse trabalho, ele me solicitou em vários aspectos, nos vários entendimentos, uma que também foi uma loucura, na relação, assim, um milagre, para esse take único dar certo, era assim, gente tirando banco, gente colocando, era, entendeu? Assim, tipo, quando isso aqui entrar, aí alguém vai ter que ajeitar o coiso. Tudo bem que a gente tinha espaço para o erro, mas tinha algumas coisas que foi assim, dança, né? Foi ensaio, o primeiro take que a gente fez não deu certo, o ensaio geral não deu certo, ele no valendo deu certo. Então, temos aí um nível de milagre também acontecendo, mas a gente trabalhou bastante. E então, essa câmera, que era uma câmera parceira, e eu pensei muito sobre isso, assim, né? Esse princípio de você ter que reconstruir a criação do mundo a partir do seu apartamento, o quanto que nós ainda somos primitivos, mas, ao mesmo tempo, a gente não quer se separar da natureza. A gente tem a banana de madeira na cozinha, as nossas estampas, o quanto desse ser primitivo ainda se manifesta na textura das flores do nosso sofá, sabe? Assim, era um pouco nessa tentativa. Agora, na maneira de realizar, eu tinha muito essa ideia realmente de... Porque as coisas que eu assisti, eu falei, é teatro de 1 para 1 no mercado turco. É tipo, vem aqui, ó, eu vou te mostrar um negócio, olha, entendeu? A ideia que eu tinha era que se alguém entrasse na live no meio do negócio, ia falar, eita porra, o que tá rolando? Então, tudo mudava muito rapidamente, e era uma intenção que mudasse para realmente... a sensação que eu tenho é que se você está assistindo uma live no seu Instagram, a nossa atenção... Bom, aquele documentário e tal, na verdade, o que está acontecendo, o nosso problema é que estão minando a nossa capacidade de se concentrar em alguma coisa por 1 hora seguida. Eu assistindo os filmes do Oscar, eu parava para ver o Instagram, eu parava para ver o WhatsApp. E assim, a gente
está tendo o nosso cérebro realmente esfacelado por essa... A internet gerou um novo ritmo, que é, eu não posso começar uma cena no teatro online, que é... Entendeu? Aqui quem está assistindo não sabe se meu vídeo travou. Não é mais um tempo do ator, é um tempo do meu 4G. Entendeu? É assim, calma, ele está respirando ou travou? Ah, minha internet está uma bosta. Ah, não, estava respirando. Né? Então, assim, você tem que contar que tudo isso vai acontecer, sabe? Assim, então, esses tempos do teatro acabaram. Eu não sei, ou eu não vi ainda acontecer uma apresentação online que me deixasse respirar, porque o problema não é do intérprete. O problema é do meio, é da mídia. Então, eu tentei fazer alguma coisa que tivesse ou se aproximasse do dinamismo, do ritmo de informações que a gente tem. Agora, a internet mudou o nosso ritmo para sempre. A internet, os memes estão causando uma crise na comédia na televisão. Porque o nível de impacto, rapidez, proximidade, concisão que você tem num meme, você precisa construir toda uma história. Os stories mudaram o ritmo com que as pessoas consomem o humor. Tudo parece velho quando você vai para uma dramaturgia mais linear, de uma ficção mais linear. Então, são tempos que estão sendo transformados e a gente nem sabe direito que eles estão sendo transformados, mas é como se fosse um ritmo que a gente intui. Eu, com a pandemia, eu vivi mais intensamente durante algum tempo o Instagram, né? Eu não tinha para onde criar, eu não vou parar de criar, e eu comecei a criar coisas para o Instagram, pequenos vídeos do TikTok, tudo isso. E eu sinto que é como se desse para sentir mesmo a internet. Sabe assim? Tipo, por exemplo, eu vou dizer, o Facebook está morto, acabou o Facebook. O Facebook é você passar por... E como é que a gente sabe que o Facebook está morto? Entende? Vocês entram lá, eu entro lá, e a gente sabe que morreu. Tipo, a gente sente. Eu acho que também existe isso, por exemplo, como é que a gente sabe que morreu? Não é porque as pessoas falaram. Quando a gente entra lá, a rede não tem mais vivacidade. Porque eu acho que todos esses meios, eu acho que isso vai acontecer com o Instagram também. A sobrecarga do fluxo de pensamento das pessoas envelhece a rede. Ela se sobrecarrega, assim, eu tenho um pouco essa pira, assim, então, é por isso que eu também não faço post sempre, eu faço quando eu quero, não quero ter essa relação mas estar em contato com a rede social de maneira mais íntima durante esse período, que foi bem um período que depois me chamaram para fazer o Sesc ao vivo, me deu um pouco a escuta desse ritmo, porque também não adianta a gente falar, não quero ter rede social, não quero fazer nada, porque o ritmo das pessoas que vão começar a te assistir é esse. E aí, assim, como que a gente consegue, dentro desse ritmo, dizer as coisas que a gente quer, como a gente consegue subverter a impermanência dessas mídias, né? Eu não sei como é que o teatro vai voltar, mas, assim, as coisas que eu penso sempre são, por exemplo, esse texto aqui que eu quero fazer, do David Foster Wallace, que chama Isso é Água, eu quero fazer numa live. Abrir uma live e falar, essa live não vai ter interação com os comentários, ela vai ter 40 minutos de duração,
e ela vai ser a leitura de um texto, e ao final uma dança de TikTok. Né? E aí o título da live ser, tipo, só faz faculdade quem não se garante no TikTok. Né? E aí é um texto sobre aprender a pensar. Né? Então, tipo, eu vou pensando, eu começo a pensar dentro desse lugar, assim, de comunicação, onde a comunicação é possível. Só que dá uma agonia de usar essas ideias dentro de um meio que consome tudo com tanta voracidade, entendeu? Então, às vezes, eu também fico assim, eu quero gastar a minha força vital no Instagram, né? Então, assim, mas todas as coisas mais elaboradas custam tempo, né? Assim, todas as coisas mais elaboradas, elas ou você goza rápido, você tem uma ideia e publica, e ela, ai, que legal, que legal, que legal, e ela se multiplica, ou você fica um tempo ali, e isso é longe do seu celular, e longe das distrações, e tentando entender o que você pensa para além dos algoritmos, né? Assim, porque essa relação também, a internet vai nos transformando em pessoas muito óbvias. As nossas conversas vão virando conversas de algoritmo, entende? Então, cada vez mais é isso. Cada vez mais eu tento ficar do lado de pessoas que conseguem, no meio de tudo isso, falar, não, calma, o que eu acho? O que eu penso? Né? Assim, mesmo que isso também seja um descascar de camadas, porque às vezes você acha que você está sendo muito original, você ainda está reproduzindo coisas, mas assim, o nosso objetivo, alguém não pode assistir uma peça e sair com as mesmas reflexões que ela teria se ela lesse a timeline dela do Facebook e do Instagram. Isso é um preceito para mim, entendeu? Assim, então, você tem que oferecer algum tipo de utopia, de algum tipo de pensamento fora da caixa, outra maneira de olhar, outra maneira de sentir, que não seja a mesma coisa de tipo, caramba, o governo, entendeu? Deixa isso para os periódicos. Você tem que pensar, você tem que ser capaz de... E aí... no sentido bom da coisa, que você tem é isso, assim, o fato de eu também estar o tempo inteiro em relação com a minha figura, que é a selfie traz isso, o stories traz isso, de você começar a ser dono da sua narrativa, né? Todos agora são donos da sua própria narrativa, também ajuda você a fazer coisas online. Então, no Sesc ao vivo, eu entendia que, tipo, agora é cinema, agora é teatro, agora eu sou narradora, agora eu vou deixar a câmera navegar pelo meu corpo, já está combinado, eu não preciso fazer nada demais. Agora, voltei a ser narradora. Então, eu ficava entre essas dinâmicas, entendeu? Assim, aí, como atriz, eu ficava entre essas dinâmicas. Então, nesse aqui, eu vou deixar a câmera chegar no desespero da... Nossa, mas não é nada mesmo. Nossa. Né? Deixar... Tipo, eu sei que a câmera vai, entendeu? Tipo, você tem uma boa confiança. Então, foi um misto, realmente, entre teatro, documentário e cinema, né? Assim... E a dança, né, na câmera, né, que você comentou também, né, essa parceria com quem está do outro lado também, porque eu, quando assisti, fiquei muito impressionada que era um take só, eu vi logo em seguida para entender como vocês tinham produzido, né, porque é muito... Era um take único, e eu nem pensei que era um take único. Engraçado, porque o teatro é um take único. Uhum. O teatro é um take único. Então, assim, nesse sentido, é isso, é uma peça. Só que eu conversei com muita gente sobre isso, porque eles falaram que isso inaugurava algum tipo...
a coisa de ser uma performance também, né? Daquilo tá acontecendo. Acho que o fato de ser um take único e não ter quebra, assim, também te leva para o fato de que é um fluxo só acontecendo, né? Enfim, agora tenho pensado em como isso se desdobraria em outras, numa série, né? Cada vez mais esse ano, agora o que eu tenho pensado é um pouco isso, assim, se eu consigo ter disciplina suficiente para ir transformando essas coisas em obras onde essa visão de mundo existe, né? Eu não sei, eu acho que eu só sou atriz, isso ficou muito claro na pandemia, eu acho que eu só sou atriz e só fiquei atriz todo esse tempo porque eu pude estar na Yato e pude desenvolver ser atriz com também compartilhar a minha visão de mundo nesse meu ser atriz. Entendeu? Assim, fazer uma Lady Macbeth boa, eu não tenho esses sonhos de diva, entendeu? Eu tenho uma relação com a atuação mais de antropóloga e cientista do que desse glamour, dessa coisa. Legal. E eu acho muito interessante, né, a gente se perguntar e o que nos conecta à profissão, porque é isso, a gente começou falando do Adnet também, né, que tipo de ator que você é, né? Você é um antropólogo? Você é um cientista? Você é um guerreiro, né? Tipo, o Adnet também acho ele um guerrilheiro, acho ele meio... Né? Eu vou acabar com vocês, pô! Né? Tipo, destruir alguém simplesmente por ser exatamente como essa pessoa é. Né? Então, eu acho que isso que vai meio fazer a diferença, assim, sabe? Porque eu não sei qual que é a idade aí do pessoal, se existe essa relação aí de vocês se posicionarem no mercado. Uma das coisas que eu mais sinto é que eu corri muito atrás de ser amada, assim, de pertencer, sabe? Tipo, eu preciso pertencer, eu preciso que a Globo me aceite, que eu pegue esse papel. E as coisas meio que começaram a rolar para mim quando você começa a inverter e fala, cara, estão me chamando para esse trabalho, mas assim, precisa valer a pena, porque eu pensando aqui em casa tá rendendo, sabe? Tipo, do tempo que a gente tem com a gente, começar a ser tão valioso, porque as pessoas, é isso, elas querem aquilo que a gente pode dar. Nunca é o contrário, entendeu? Nunca é. Enquanto a gente ainda estiver na posição muito de, não sei se eu posso ajudar, tomara que aconteça comigo, né? A gente ainda vai, entendeu? Assim, eu acho que... Então, nesse sentido, não tem tempo morto, porque eu também imagino que muita gente deve estar pensando, nossa, meu teatro na pandemia, uau, como é que esse tempo não é um tempo jogado fora da minha vida, assim, né? Então, nesse sentido, o que eu tenho falado é isso, assim, usar esse momento de pausa para aprimorar e entender como é que você vê o mundo, sabe? Assim, tipo, começar a prestar atenção na sua atenção. Tipo, olha que engraçado, eu sempre piro em como as pessoas parecem que tem cara de cachorro, ou, sabe assim, tipo, pequenas coisas bestas, mas que são pequenas apreciações mesmo que você faz. Em algum momento, isso, se você der espaço, elas podem começar a fazer conexões e isso pode começar a te revelar uma maneira de existir no mundo, né? Não sei. Lu, a gente, né, tinha combinado até 3h45, já passamos um pouquinho. Você tem mais uns minutinhos para responder perguntas? Sim. O Carlos colocou ali, né, mas não vi nenhuma pergunta, se alguém quiser. Não se esqueça que tem uma lista também que o Carlos deixou, né, Carlos? Está aberto aí. Você pode mais um até as 4? Sim, posso sim. Eba, obrigada. Então, gente...
Agora é a hora, hein, gente? Agora é a hora. Se não, tem uns trechinhos aqui dessa maravilha. Não deixem de ver. O Lar Universo está no YouTube. Se ninguém tiver uma pergunta para fazer, eu acho que eu tenho uma pergunta para fazer. Eu não pensei direito nela, mas vamos lá. Você acabou de falar sobre como, enfim, tudo isso que você falou agora me leva muito para um lado de que você liga muito tudo que você faz no teatro, principalmente, eu acho, com a pessoa que você é. Eu gostaria de perguntar, assim, e eu sei que talvez não dê para responder isso, tipo, muito brevemente, mas sei lá, como você vê que a pessoa que você é e que você foi se tornando influenciou na tua carreira no teatro, assim, até esses tempos pandêmicos agora? Então, eu, na verdade, essa ligação que eu tenho entre o que eu faço e o que eu sou, aí falando pessoalmente, na minha vida pessoal, isso atrapalha. Tipo, é zoado, entendeu? Ser atriz, para mim, foi um mecanismo de sobrevivência. Eu precisei criar mundos alternativos, porque a realidade me era muito dura quando eu era criança. E isso acabou virando um mecanismo de interação com o mundo, né? E esse mecanismo de interação, ele me atrapalha em algumas coisas na relação íntima com os outros, entendeu? Tipo, nessa relação assim de você estar preenchendo as lacunas do mundo com a sua criatividade. Isso é muito bom para você fazer uma peça. Isso é ruim para você ficar ansioso tentando descobrir o que a outra pessoa acha da relação ou do mundo, né? Então, sim, tudo tem seu ônus e seu bônus. Agora, com 40 anos, eu estou tentando descobrir o que é a realidade, né? Assim, tipo, para além das coisas que eu crio sobre elas, assim, não, calma, isso foi o que foi dito, mas o que foi feito? Então isso o que é feito que é a realidade, né? Assim, ainda nessa aprendizagem, assim, né? Então, sobre isso, realmente eu não saberia como dizer, entendeu? Porque esses mundos paralelos que eu sempre criei, eu tive a sorte de que o teatro existe para que eu pudesse viver essas vidas paralelas em algum lugar, né? Porque senão elas viveriam talvez só dentro de mim. Acredito que os escritores talvez também tenham uma relação meio maluca em relação a isso. Eu acho que todo trabalho de criatividade é uma beira. Isso, a única diferença que tem é que você vai ter a possibilidade de depois mostrar isso para alguém. Mas se você não tivesse a possibilidade de mostrar isso para alguém, talvez fosse só uma loucura sua. Então, assim, realmente é muito tênue o fio, né? Agora, das coisas mais malucas, que eu acho que essa autoobservação de você mesmo, das inúmeras características que você tem, então, das inúmeras manifestações que você tem, e às vezes é isso, você conhece uma pessoa que te faz agir de um jeito que você não considerava a sua personalidade, mas aquela pessoa em específico te irrita horrores, né? Tipo, você realmente prestar atenção, assim, conseguir se olhar como um cientista, assim, de falar, olha, eu chamo de câmera grua. Esse observador da meditação, esse observador que não julga, fala, nossa, agora eu estou de 4 com um ranho no nariz, chorando engraçado, né? Assim, tipo, e você conseguir, exercitando essa observação, não te parar de vivenciar aquilo que você precisa vivenciar, porque na maioria das vezes essa câmera grua, ela nos faz, o Kant fala um pouco sobre isso, né? Você tá rindo, você pensa, por que você tá rindo? Você para de rir, né? Tipo, um pouco essa
essa observação faz com que você se distancie da experiência. Como é andar nos dois tracks, entendeu? Como é que é observar a experiência, falar, nossa, eu estou num estado deplorável, mas mesmo assim eu vou continuar. É um trânsito entre as duas coisas, assim. E aí, nisso, não tem pandemia, não tem nada, entendeu? Você pode se observar o tempo inteiro e fortalecendo essa sua relação com a sua câmera grua, entendeu? E fortalecendo e percebendo que situações, que pessoas que te tiram dessa observação desinteressada de você mesmo. O boy que você gosta, o seu pai, a Fernanda Montenegro, né? Porque uma coisa também é você fazer uma cena foda no seu banheiro, outra coisa é já fazer para sua família, outra coisa é fazer, entendeu? Assim, e começando a testar isso. Porque daí também tem um lance que você vai ter que gerenciar com você mesmo, que é a sua manifestação na vida, né? Tipo, eu consigo falar essa grande verdade? E isso eu tô nesse exercício, assim, na verdade. Porque daí eu acho que assim a vida vai ficando interessante também, né? Não respondi o que você perguntou, né? Mas falei outras coisas. O pior é que você respondeu totalmente. Eu tenho uma dúvida, não sei se alguém vai perguntar, vou perguntar aqui. Sobre a relação com a câmera, na verdade. Eu já ouvi várias vezes, de várias formas, que a atuação no teatro, eu vou dar uma simplificada, que a atuação no teatro é algo grande, assim, é muita coisa. E aí, com a câmera, é pequeno. Tem mais sutileza, tem microexpressão. Eu já ouvi isso, sabe, de vários formatos, várias pessoas tentando explicar o que elas querem dizer com isso, e nunca fica claro, assim, né? Eu não sei se eu concordo totalmente, assim, e também depende muito, né, do que o diretor quer, do que a cena pede, né? Mas falasse um pouco disso, eu sei que teve tanta relação com a câmera. Eu também não sei, viu, Tchê? Porque, assim, assistindo o Druk, por exemplo, lá dos filmes do Oscar, o filme dinamarquês, né, que ganhou, você fala, bom, o cara mexe nada, né? O cara mexe... Mas também tem uma cultura, né? Também tem um negócio, assim... eu não sei, olha, eu não penso sobre isso. Eu sempre achei que isso me distanciou muito de fazer cinema, porque daí eu ia fazer qualquer coisa de cinema e estava sempre meio com cara de nada, entendeu? E você fica tentando se segurar, e agora eu só tento... É isso, fazer mais próximo do que eu sou na vida. Sim, tentar ter uma espontaneidade que aquilo poderia não estar acontecendo na frente de uma câmera, entendeu? Mas às vezes as pessoas se mexem. Às vezes você é uma pessoa expressiva que... Eu ainda acho que, por exemplo, para a câmera ainda mexo demais o braço. Acho que eu ainda projeto muito a cara para frente. É isso, também tem uma relação assim, de tempo, horas de voo, que você também vai... Você vai começando a ficar à vontade de experimentar, mexer menos, mexer mais, sabe assim? Tipo, mas é isso, se a gente estiver pensando muito, não posso mexer muito a cara, talvez você perca a emoção do que é aquilo que você está vivendo, entendeu? Então, eu acho que o que acontece é que, às vezes, o teatro... O que acontece é que esse tom teatral, é um tom teatral... Esse tom teatral eu não gosto dele no teatro. Entendeu? Eu não gosto dele no teatro. Eu não acredito nele no teatro. Então...
né? Teatro, minha vida é um palco, entendeu? Tá falando para quem? Sabe assim? Se você tá falando num nível, você tá falando com a voz alta, qual que é o nível de expressividade que você precisa? Então, se eu fosse usar uma voz dessa no cinema, qual que é o nível de expressividade que acompanha essa forma dessa voz alta? Eu estou sendo bastante expressiva aqui, mas entendeu? Assim, de você às vezes dar uns truquezinhos nessa relação, entendeu? Se você vai precisar falar um pouco mais alto, porque às vezes, sabe? Então, às vezes é isso, assim, principalmente na relação da voz, que eu acho que o trabalho de voz ainda é um trabalho que precisa de muito carinho ainda, tanto no cinema quanto no teatro, entendeu? Estou falando para quem? Tá onde? Tá aqui, do meu lado, bem pertinho mesmo, né? Então, eu acho que às vezes o que acontece também é que quando o ator de teatro vai para o cinema, tem um pouco esse lugar, mas é olhar para a vida. Essa pessoa está na minha frente. Que volume de voz que eu vou usar com essa pessoa? Né? Assim, tipo... Então, eu não sei, eu não acho que eu respondi a sua pergunta, mas eu também não sei responder ela. Assim, porque todas as vezes que me mandaram fazer menos, eu estava fazendo algum teste bosta de publicidade, entendeu? Assim, porque se a gente sabe fazer personagem, se a gente está envolvido na trama, se a gente está vivenciando mesmo aquilo que aquele personagem está fazendo, sabe? A gente está dentro, a câmera pega isso, eu acho que está certo. Nossa, obrigado. Gente, mais uma última perguntinha para a gente poder encerrar? Eu tenho, por favor. Primeiro, eu queria muito agradecer o trabalho que você fez no SESC, assim, foi, vou fazer rapidamente, mas foi uma das coisas que me deu esperança de que é possível fazer coisas durante a pandemia, assim, de verdade. Para mim, para o grupo que eu trabalho, a gente é absolutamente movido, e assim, se você lê esse livro todos os dias, eu assisto ao Lar Universo uma vez por semana, assim, é tipo, sei de cor. Mas o que eu queria te perguntar era, você falou muito sobre interesse, desejo, tesão ao longo da tua fala, assim, eu queria te perguntar como sustentar o desejo em tempos que a gente está tão distante, como que você se mantém, assim, como que você tem nutrido o desejo. Acho que é isso, e obrigada. Que demais, Gabriela. Eu fico muito contente. Parte da minha intenção de fazer o Lar Universo, eu ganhei muito pouco para fazer o Lar Universo, porque eu fui fazendo escolhas, que envolviam mais pessoas, e no final das contas foi um trabalho de um mês que eu ganhei quase nada, mas eu falei, eu quero que isso exista, sabe assim? Tipo, e também podia fazer isso, óbvio, né? Porque às vezes você fala, gente, vou botar uma câmera aqui e vou ganhar esse dinheiro. Mas nesse sentido, eu estava desesperançosa também, sabe? E pelo amor que eu tenho ao teatro, eu queria oferecer alguma solução criativa. Fazia parte, assim, tipo, da minha intenção de fazer o Lar Universo, que isso motive outras pessoas, para que a gente consiga sair desse limbo, entendeu? Para que a gente consiga realmente não deixar a mídia nos destruir, entendeu? Assim, não deixar os meios serem donos do quê, né? E, cara, é um exercício, assim, gigantesco na pandemia. Agora, abril foi terrível, chorei todos os dias, tipo, realmente, assim, aí tem momentos que eu coloco metas, sabe? Agora eu estou me encontrando com parceiros, amigos, para a gente criar uma série, tento fazer 1 hora de exercício por dia e andar, ou fazer uma yoga, tento meditar uns 20 minutinhos. Assim, basicamente, eu mudei todas as prioridades da minha vida na pandemia, entendeu?
Agora, eu quero me curar. Eu quero me curar, assim. Eu quero, tipo... assim, quais são os conteúdos inconscientes que eu trago da minha ancestralidade? Assim, o que precisa ser feito? O que precisa ser feito para que eu seja um ser humano melhor? Então, assim, eu perdi todas as minhas esperanças de ser uma grande atriz e, assim, todos esses valores de sucesso, eu dou graças a Deus que eu estou trabalhando, não é isso, entendeu? Mas, assim, agora o foco, eu falei que isso é uma das coisas que se modificou e eu espero não me trair, espero que isso continue, que é, assim como o diretor de uma empresa, nós, como artistas, compartilhamos o mesmo valor, que é, eu trabalho, logo existo. Então, nós e os bolsominions é tudo igual. Assim, tipo, eu acho que, nesse sentido, o paizão de família que perdeu o emprego e ficou deprimido, tá igual para o ator desempregado que fala quem sou eu, entendeu? Eu também tenho o meu ser muito definido pelo meu trabalho, né? Assim, trabalho, logo existo. Eu acho que a revolução, nesse momento, é da gente... Eu existo, logo existo, né? Assim, tipo, conseguir encontrar essa validação para além do nosso resultado na sociedade. Não é que eu consigo fazer isso ainda, entendeu? Mas eu, pelo menos, estou tentando mudar o foco. E aí, assim, nós somos seres criativos. Então, o que vai acontecendo é que, às vezes, esse processo de cura, esse processo de insight, vai te dando novas visões de mundo, e essas visões de mundo você vai querendo comunicar ela, né? Porque a gente não aguenta mais, assim, a gente não quer mais comunicar as coisas da maneira como elas estão aí, entendeu? A outra coisa que eu penso é não pensar em positividade. Pensamento positivo nos cansa. Ainda mais no meio de uma pandemia, ainda mais morando no Brasil, ainda mais... Então, assim, se você conseguir ter um pensamento neutro, já estamos entendeu? O Olá Universo, eu pensei muito, muito, muito em neutralidade, de elevar o trabalho para um campo de neutralidade, onde as pessoas podem entrar e fazer... eu não sei o que eu estou pensando, mas pelo menos conseguir esvaziar, né? Porque a gente está muito sobrecarregado. Então, eu sinto que, a partir de agora, a arte precisa não colocar mais informações, dar espaço. A gente não sabe o que é o novo, entendeu? Bom, Lu, super obrigada. Tem uns recados ali, não sei se está vendo o chat. Super incrível. Nessa pandemia, às vezes sinto que estou ficando louca, mas depois dessa conversa, acho que é só saudade de fazer teatro, de estar perto de quem faz teatro. Me identifiquei com tudo, do início ao fim. Muita gratidão por essa tarde. Acho que a causa... Isso aí, gente. Não, o teatro precisa de vocês. Não desiste, não. Porque a gente vai ficando velho. E a gente precisa de outras pessoas para continuar, porque o projeto maior. Então, Lu, super obrigada por vir aqui nos inspirar nessa tarde de hoje. Infelizmente, o tempo era curto. Aí passo a palavra para o Carlos. Não sei se você quer dizer mais alguma coisa. Lu, eu vou falar rapidinho. Então, Lu, queria muito te agradecer por você estar aqui com a gente, assim, acho que foi muito importante, acho que em nome de toda a galera, né, que está aqui, de todos os alunos,
Então, eu acho que eu faço as palavras da Gabriela Valcanay, as minhas também, porque o Olhar Universo, eu acho que ele inspirou o nosso espetáculo do terceiro ano para a faculdade. A gente se inspirou muito nele, assim. Então, então eu acho que é só agradecer, assim. E, gente, assistam o Animal Cordial, assistam Sinfonia da Necrópole, e sigam a Luciana no Instagram, porque é muito divertido ver as dublagens dela. Quando eu tô triste, eu vejo duas coisas. Os stories da Tatá e os seus stories e o seu Instagram, porque eu fico, caraca, Ai, que então gostoso. é isso. Obrigado, gratidão mesmo. E é isso, se você quiser finalizar aí também, não sei como é que fica. É isso. Legal. Não, só dá um beijo, viu? Um beijão, tá? Espero que se vocês que tenham ajudado aí para ter insights e coisas, qualquer coisa me escreve lá no Instagram também. Tá bom? Obrigada, Lu, super obrigada pela sua generosidade. Beijão. Viu, Lu? Gente, obrigada também. Tchau, gente. Valeu, gente. Até mais. Obrigado. Não esquece de mandar o arquivo, Lu, para depois botar lá no canal. Vamos botar. Não vai ter nem problema com a Globo, nem com a Netflix. Não, nenhum. Tchau, gente. Vai dar para compartilhar numa boa, sem